Nós já visualizamos aqui o desenvolvimento de uma página, cuja página foi mais simples, tá? Então agora nós vamos visualizar uma página aqui, onde ela é um pouco mais complexa, ok? Então aqui no código fonte, tá? Aqui no web app, eu vou abrir aqui então a página do cadastro de pessoa, ok? Então aqui na pasta pessoa tem o estado civil e o cadastro da pessoa, ok? Bom, da mesma forma que nós vimos lá na página do banco, aqui eu estou utilizando o template, tá? Então eu preciso aqui definir os itens desse template, tá? Então, no caso aqui, a definição da grid de dados, nós temos aqui um data table, da mesma forma que nós tivemos lá com o banco, com os dados da pessoa, tá? Então, aqui no caso dessa grid de dados, não há nenhuma diferença, tá? Utiliza-se então o mesmo padrão. Logo depois, nós temos aqui a definição da tela de inclusão e alteração, ok? Na verdade, a diferença que nós temos aqui é que nessa tela nós temos mais componentes, né? Nós temos mais componentes do que a que foi utilizado lá para o cadastro do banco, tá? Já que o cadastro do banco é um cadastro mais simples, ok? Bom, então da mesma forma que nós temos os controles das renderizações, tanto do Output Panel Grid quanto o Output Panel Detalhe, tá? O Output Panel Grid é onde nós temos aqui o Data Table, ok? Então o controle é o mesmo, não há nenhuma diferença com relação a isso, certo? A diferença aqui está no seguinte, foi incluído aqui nessa tela um Tab View, tá? Por quê? Porque no cadastro da pessoa, nós temos aqui, além dos dados da tabela pessoa, nós temos que informar também os dados da tabela pessoa física ou pessoa jurídica. Nós temos que informar também os contatos, né? No caso é uma lista de contatos, os endereços, que também é uma lista de endereços, e também, no caso, os contatos, endereços e os telefones, ok? Então nós temos aí os telefones, os contatos e endereços, que são listas e que as mesmas estão vinculados à pessoa, ok? Bom, então aqui nós temos um Tab View, onde um tab deles que nós definimos o primeiro tab aqui como as informações da pessoa, tá? Então aqui nós temos as informações da tabela pessoa, ok? Então nós temos aqui os campos, os componentes customizados, né? Nós estamos utilizando aqui os componentes customizados para definir esses campos, para inserir esses campos para que o usuário possa modificar ou inserir informações nesses campos, tá? Então temos aqui um campo texto que vai representar aqui o nome da pessoa, um select change listener, tá? Que vai representar aqui no caso o tipo de pessoa. Então foi utilizado esse componente customizado aqui, tá? O outro campo texto e assim por diante, tá? Logo depois, nesse mesmo tab, tá? Dentro desse mesmo tab aqui, foi incluído um outro Output Panel, tá? Nesse Output Panel, nós iremos definir os dados de pessoa jurídica, ok? Então, esse Output Panel ele só vai ser renderizado caso a pessoa tenha o tipo igual a F. Aliás, aqui é os dados pessoa física, tá? Ali no ID está dados pessoa jurídica. Mas essa informação aqui ela não está correta, ok? No caso aqui, eu vou fazer essa alteração. Pessoa física, ok? Então nós temos um Output Panel cujo ID é panel pessoa. Opa! Na verdade já estava pessoa física, então só excluir o jurídica. Vamos aqui. Dados pessoa física. Vou pesquisar aqui por jurídica. Pode ser que esse componente, esse Output Panel, esteja sendo referenciado em outro local da aplicação. Aqui da página, tá?
Pessoa jurídica. Fazer melhor. Física jurídica. Ok. Na verdade, ele não está sendo referenciado em outro local aqui da página. Ok? Então, aqui temos o painel pessoa física, certo? E dentro desse painel pessoa física, nós temos os dados de pessoa física, tá? Eu vou abrir aqui esse pessoa controller, onde nós temos aí uma pequena diferença com relação aos outros controllers, tá? Então, da mesma forma ele herda de abstract controller, ok? E nós temos aqui alguns métodos a mais com relação aos outros controles, como por exemplo o controle lá do banco que nós vimos aí anteriormente, do almoxarifado também, ok? Então temos aqui a implementação do método getClass, do getFunçãoBase, temos aqui a sobrescrita do método incluir, tá? São necessários realizar aqui alguns outros procedimentos, tá? Depois de chamar o método incluir lá do abstract controller. Temos aí também uma sobrescrita do método salvar. Temos que chamar aqui o método incluir, alterar contato e também salvar contato. No caso, para salvar e alterar e incluir também a lista de contatos dessa pessoa, como também aqui do endereço e dos telefones. Nós temos aqui um método que vai buscar os estados civil cadastrado no sistema, o método que vai remover a máscara do CPF ou CNPJ, tá? E logo depois nós temos aí os get e set dos objetos que foram definidos para esta classe, ok? Bom, então, dentro desse output panel pessoa física, nós temos a definição dos atributos da tabela pessoa física, né, do objeto pessoa física, ok? Temos aqui um objeto, um componente autocomplete do Prime Faces, tá? Vocês podem perceber que aqui nós não estamos utilizando o componente customizado, ok? Então, fica como um exercício para que você complete aqui o componente customizado que foi desenvolvido inicialmente, tá? Só que não está sendo utilizado, pois ele apresentou aqui alguns problemas. Então, fica como um exercício para que você complete, né, termine o desenvolvimento desse componente para que o mesmo possa ser utilizado aqui dentro da página, tá? Para que não seja necessário aqui incluir 2 componentes, você pode incluir apenas um, tá? Então, fica como exercício para que você resolva essa questão. Então, no caso aqui, nós estamos, quando nós precisarmos utilizar um autocomplete, no caso aqui, para quando nós tivermos aí um relacionamento, né, nós precisamos então buscar os dados de outra tabela para fazer esse relacionamento entre a tabela que está sendo visualizada no momento, nós estamos utilizando aqui então um autocomplete. No caso aqui, nós vamos buscar os dados de estado civil para setar no objeto pessoa física. Ok? Bom, então temos aqui os dados de pessoa física e logo depois nós temos os dados da pessoa jurídica, tá? Então nós temos aqui outro output panel com os dados da pessoa jurídica, onde esse output panel ele só vai ser renderizado caso o tipo da pessoa seja jurídica, ok? Então temos aqui os componentes, os atributos da pessoa jurídica. E logo depois nós temos aqui os botões de incluir, alterar e fechar, tá? Então esses botões eles são idênticos, né? Eles são iguais aí ao que nós vimos lá na página de banco e também na página do cadastro lá do almoxarifado, ok? Um outro tab que nós criamos, no caso, foi a tab contatos, tá? Então nesse caso aqui, essa tab ela vai ter um data table, né? Já que uma pessoa ela pode ter um ou vários contatos. Então, para isso, nós estamos listando esses contatos em um data table, ok? Então, temos aqui os botões também para incluir, para alterar e também excluir um determinado contato. E aqui a definição das colunas desse data table. No outro tab, nós temos aqui a lista com os endereços, né? Então temos aqui um data table com os endereços. Da mesma forma, temos aqui os botões para incluir, alterar, excluir e a definição das colunas desse data table, ok? Da mesma forma, temos aqui outro tab para o cadastro dos telefones relacionados a esta pessoa, ok? Bom, e onde está
então o cadastro desses objetos aqui, no caso do telefone, do endereço e também dos contatos. Então, para isso, foi definido aqui, ó, logo depois de definir a tela de inclusão e alteração, foi definido aqui o outras telas, lá do template. Okay? Então, em outras telas, nós definimos aqui um dialog. Tá? Então, nesse dialog, nós temos aqui um output panel, onde nós temos os dados do contato da pessoa. Então, temos aqui o panel pessoa-contato, okay? Lá da tabela pessoa-contato. Temos aqui a definição dos seus atributos, né? Os campos que serão utilizados pelo usuário para inserir essas informações e os botões de salvar e cancelar. Okay? Para o endereço foi definido aqui, então, o outras telas 2. Okay? Temos aqui, então, um outro dialog. Certo? E nesse outro dialog nós temos aqui as informações de pessoa e endereço, para que o usuário possa inserir essas informações. E logo depois foi definido aqui outras telas 3, tá? Onde nós temos as informações dos telefones relacionados a essa pessoa. Ok? Então, por esse motivo que nós definimos aqui no template, tá? Vamos abrir esse template aqui novamente, esses outros inserts, tá? Então, outras telas 1, outras telas 2, 3, 4 e 5. Se for necessário, será incluído aqui novos pontos de insert aqui neste template, tá? Por enquanto, serão apenas esses que estão aí no momento, ok? Bom, então, nós temos aqui a implementação de uma tela um pouco mais complexa.